Olá, criptomaníacos! Então, ontem Donald Trump participou do Digital Asset Summit e não falou sobre a compra de 1 milhão de bitcoins pelos Estados Unidos. Por isso que o preço não está em 200 mil dólares, e sim em 84 mil dólares. Mas se a notícia não foi tão empolgante assim, fica mais evidente pra gente por que o Donald Trump tem essa súbita paixão pelo Bitcoin, esse amor repentino pelas criptomoedas. Isso eu acho que a gente conseguiu descobrir muito bem. É o que faremos no vídeo de hoje, que vai te explicar por que é importante que você também esteja apaixonado pelas criptomoedas. Bora lá? Sextou, né? Então aqui com o mar aqui atrás, a praia aqui atrás, a maravilha, tomando a minha cervejinha. Um brinde a vocês aí, criptomaníacos. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem também o canal para que outras pessoas consigam se salvar da porcaria da moeda estatal e curtirem a vida de forma mais leve, sem ficarem perdendo continuamente para a inflação, enquanto a minha esposa acaba de tocar a campainha. Só um segundo que eu já volto. Dá um pouquinho, papai. Come. Daqui. Mamãe. Cobrarufa. Tá na tela para vocês a notícia sobre essa conferência de ativos digitais que o Donald Trump participou. Ele prometeu tornar os Estados Unidos uma superpotência do Bitcoin nesse discurso da conferência. Nada de novo, né? Parece mais um blá 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 do Donald Trump falando dos Estados Unidos como superpotência, tornar os Estados Unidos a capital mundial das criptomoedas e beleza, aparentemente nada de novo, né? Calma, olha só o que aparece aqui embaixo. Trump também pediu que o Congresso aprove uma legislação para criar regras simples e de bom senso para as stablecoins. Específico, né? Por que ele está aqui querendo tanto que o Congresso aprove algo favorável a stablecoins? Pô, stablecoins, tipo um dólar que não é dólar. Uma moeda que tem a paridade igualzinha do dólar, mas não é dólar. Não é uma concorrente do dólar. Por que ele quer que as stablecoins tenham sucesso? Vai ficar claro na próxima notícia. Tether, stablecoin, o SDT, supera Brasil e vira a 7ª maior compradora de dívida dos Estados Unidos. Supera o Brasil naquilo que os Estados Unidos mais precisa, ou seja, de gente disposta a comprar a dívida americana. O grande parceiro dos Estados Unidos está deixando de ser outros grandes países como o Brasil e também como o Canadá, que foi ultrapassado. A Tether passou também o Canadá. Então, assim, uma criptomoeda, uma stablecoin, está se tornando mais relevante para a estratégia de Donald Trump do que grandes países como Canadá e Brasil. Isso é muito importante. Explica por que o Donald Trump está querendo tanto essa aprovação, essa defesa das stablecoins. Isso faz parte central da estratégia americana. E isso é ruim para o Brasil. O Brasil cada vez se torna menos relevante economicamente para os Estados Unidos. Donald Trump está percebendo que ele não precisa mais assim depender tanto de outros países. E talvez isso explique por que ele pode falar em taxar, em tarifar outros países. Porque ele tem uma outra saída. E a saída depende justamente do mercado cripto, em especial das stablecoins. Então, quando ele fala de amor ao Bitcoin, né, uma superpotência de Bitcoin, ele está usando o Bitcoin como uma desculpa para defender stablecoins. Ele não ama Bitcoin. Ele sabe que o Bitcoin é um concorrente do dólar, mas ele sabe que Bitcoin chama atenção. Bitcoin é um sinônimo do mercado cripto como um todo. O que ele quer fazer por debaixo dos panos é conseguir ali que os Estados Unidos utilize a USDT em especial, a Tether, que está muito vinculada ao governo dele, como uma forma de desaguar a dívida americana para outros países. Países que não aceitariam um dólar digital, mas que não tem como impedir a entrada da Tether e de outras stablecoins. Então, para mim, está bem claro aqui qual é a estratégia dos Estados Unidos. E isso garante para você aí como as criptomoedas sairão vencedoras no governo Trump. Aquele medo que a gente tinha, por exemplo, de banimento da Tether, não vai acontecer.
porque ela precisa ter sucesso. E se as stablecoins têm sucesso, é bem provável que o mercado cripto como um todo tenha sucesso ao longo do governo Donald Trump. Vai tudo junto nesse mercado, né? A Tether ali é a criptomoeda de maior volume do mercado. Isso é muito importante, isso dá uma segurança muito maior para a gente. Esse momento conturbado que a gente está passando agora, ele parece realmente ser um momento. Ele parece ser uma jogada do Donald Trump para conseguir reduzir a dívida americana, os juros da dívida americana, e conseguir forçar o Banco Central americano a baixar a taxa de juros e junto o custo, né, a despesa que os Estados Unidos têm com o pagamento dessa dívida americana e, na outra ponta, desaguar essa dívida para outros países usando stablecoins. Tá tudo bem conectado agora para mim. Eu queria mostrar para vocês como as criptomoedas não estão salvando somente a barra de governos como os Estados Unidos, mas também de empresas, de fundos de investimento. Por exemplo, vamos comparar aqui o resultado que os ETFs, que os fundos tiveram desde que abriram as portas para o Bitcoin em comparação a outros ativos que eles possuem. Lembrando aqui que eles precisam vencer a inflação. E a inflação não é aquela que o governo te fala, IPCA. A inflação é o M2, é o aumento da base monetária, é a impressão de dinheiro, que é muito mais alta. Olha só o desempenho desde que lançaram o ETF de Bitcoin. O desempenho do Bitcoin é a linha preta. Esse é o BTC, tá? Vocês percebem que mesmo com essa forte queda que a gente teve recentemente, de cerca de 30%, o Bitcoin deu de retorno para os ETFs, para os fundos, 99%. Praticamente 100% de retorno, como vocês estão vendo aqui, ó. 100% de retorno. Está falando aqui do início do ano passado para cá, com o lançamento do ETF Spot de Bitcoin. 100%. O segundo colocado é o ouro, que bateu recentemente a alta histórica. O ouro deu um retorno de 47%. Ou seja, metade. Mesmo com o super desempenho do ouro, ele trouxe metade do desempenho do Bitcoin para esses fundos. Depois nós temos o S&P 500, Bolsa Americana, com 18%, e a Nasdaq, ações de tecnologia, com 17%. Muito, mas muito abaixo do Bitcoin. E aqui embaixo, negativo, nós temos Ethereum, com menos 20% no período. O que eu quero mostrar para vocês é como que a exposição em Bitcoin alavancou o desempenho, o retorno desses fundos. Eles não teriam nem perto do desempenho que eles tiveram se não tivesse a pequena exposição que tem em Bitcoin. Imagina se tivesse uma exposição maior. Isso após uma queda de 30% no BTC, que é muito volátil, segundo alguns analistas. Um ano fez esse impacto aqui para os fundos. Então vocês percebem que ele está sendo a boia de salvação de governos para desaguar a dívida, como por exemplo o governo americano, também de fundos de investimento, também de empresas como a Strategy, que estava lá no 0 a 0 há anos e anos, uma empresa que estava a caminho do nada, começa a comprar Bitcoin, boom, dispara, se torna uma das principais aí em questão de desempenho dentro do mercado americano. Então é isso que o Bitcoin está fazendo na vida de empresas, na vida de governos, na vida de fundos de investimento e também pode fazer na sua vida. Se você não tiver uma alta preferência temporal, tiver ali a vontade de que aconteça agora, em um dia, em uma semana. Não, tem uma visão de longo prazo. E você vai ter o mesmo resultado que esses fundos de investimento estão tendo. E para reforçar isso, eu quero mostrar para vocês que mesmo com esse super desempenho que a gente está vendo ali do Bitcoin em comparação a outros ativos, quando a gente coloca a inflação na jogada, olha só o que vocês encontram no gráfico. Esse gráfico é o gráfico do Bitcoin, mas você considerando a inflação. Quando você ajusta pela inflação, vocês percebem que a gente nem conseguiu romper ainda aquele topo lá de 2021. A inflação foi tão forte nessa fase de pandemia que o topo de 2021 está aqui, os dois topos, né?
E vocês percebem que a gente rompeu na virada para 2025 esse topo e foi um falso rompimento. Rompeu e afundou, retornando a esta linha aqui, ó, que é a linha de tendência de alta deste ciclo de alta. A queda parou justamente sobre ela, sendo o quarto toque nessa linha desde o início deste ciclo de alta. Tudo perfeito. Mas o que eu quero mostrar para vocês, reforçar para vocês, é que considerando a inflação, a gente nem rompeu a alta histórica de 2021. De tão forte que é a inflação, e somente o Bitcoin consegue te deixar pau a pau brigando com a inflação, mesmo depois de tantos anos, de 2021 para cá. E retorna a sua linha de tendência, e na minha visão, perfeito. Ele faz esse encontrão na linha de tendência e deve voltar para romper de vez agora aquela alta lá de 2021. Fazer aquele rompimento e aí sim te dar uma disparada que tende a ser a disparada final desse ciclo, né? Dar aquela pernada mais forte desse ciclo de alta. A inflação destrói o seu poder de compra e não tendo poder de compra, você é obrigado a abrir mão de coisas que seriam impensáveis no passado, como por exemplo, família. Vocês percebem que a gente está tendo cada vez menos filhos, né? Se lá na época dos seus avós o normal era ter 5, 6, 7 filhos, e na época dos nossos pais ter aí 2, 3, 4 filhos, agora as gerações mais recentes não conseguem ter filhos por uma questão econômica. E o gráfico aqui explica isso. Estão vendo aqui a linha branca é a taxa de natalidade nos Estados Unidos, número de crianças nascendo, né? E vem desabando da década de 60 para cá, como estão vendo, né? Desabando absurdamente, acompanhando uma linha vermelha. A linha vermelha é o salário americano sobre o PIB. E esse salário também está desabando. Então, quer dizer, sem salário, sem dinheiro, as pessoas são obrigadas a não terem filhos, ou ter um filho, no máximo 2 filhos, né? 2 filhos você está ali no limite. Isso é triste. A forma que você tem de evitar isso é pelo menos mantendo o seu poder de compra. Eu acabei de mostrar um gráfico ali do Bitcoin, mantendo o seu poder de compra lá da época da pandemia para cá. Ele está exatamente no mesmo ponto, o mesmo topo que a gente estava lá em 2021, mesmo com a inflação absurda. Qualquer outro ativo, como vocês viram lá nos ETFs, não consegue entregar isso. O ouro entregou metade. A bolsa, 5 vezes menos, 6 vezes menos. Vocês entendem por que é impossível você conseguir manter seu poder de compra, manter a sua capacidade de ter uma vida plena com filhos, se você não estiver num ativo que pelo menos mantenha o seu poder de compra? Então isso é uma coisa muito importante para o Bitcoin, muito importante para empresas, muito importante para fundos de investimento e agora muito importante também para países. Assim como a maior parte das pessoas estão endividadas, tem dívidas, os Estados Unidos também têm uma dívida impagável, acima de 30 trilhões de dólares. E a forma que eles estão encontrando de resolver isso também inclui criptomoedas, também inclui Bitcoin, também inclui stablecoins. Então a solução para essa nova geração, para esse novo mundo digital, passa pelas criptomoedas. E é importante que você tenha consciência disso e que seja um dos primeiros a embarcar nessa nova economia digital. Porque aí você tem um ganho acima da inflação, como acontece com quem investe em Bitcoin no longo prazo. Tem um retorno excepcional em comparação a qualquer outro ativo. Quando se tornar arroz com feijão, ou seja, todo mundo tiver, não vai dar um retorno acima da média. Ele vai ser o ativo comum, como é o ouro. Aquele ativo que é gigantesco, que é o maior do mercado, ele não vai ter volatilidade nem para cima nem para baixo. Ele vai ser um ativo meio estável. Hoje, esse ainda não é o caso do Bitcoin e das criptomoedas. E que você goste da volatilidade, porque é a volatilidade que te permite ter o retorno acima da média. Bom, se quiser comprar criptomoedas, Bitcoin, ETFs, ações no Brasil, ações no exterior, conte com a Quantifury, parceira do canal Criptomaníacos. Como sempre, o link está aqui na descrição, o QR Code aqui embaixo. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.